Olá, muitas pessoas já me perguntaram por que uma pessoa com formação em administração de empresas como eu se interessou pela psicologia. Também já me perguntaram várias vezes o que a psicologia tem a ver com os empreendedores. Eu gostaria de falar a vocês como é que eu comecei a trabalhar com pesquisa na área de psicologia e por que eu comecei a fazer isso. No início da minha carreira, eu comecei a trabalhar como consultor de empresas e eu não entendi uma coisa. Por que, tecnicamente, deveriam ser feitas certas coisas, eu dizia isso para os meus clientes, eles concordavam comigo, mas na hora de fazer, não faziam. Surgiam algumas respostas na minha cabeça. A primeira, são cabeças duras. Eu não entendo, eles estão me contratando, eu estou dizendo para eles o que tem que ser feito e eles não fazem. São cabeças duras. E eu preciso convencê-los de que eu tenho razão. Outra pergunta que vinha é o seguinte: tá, eu convenci as pessoas a fazerem essas coisas, elas concordam comigo, mas continuam sem fazer. Não estou entendendo mais nada. Alguns anos atrás, eu participei de um programa das Nações Unidas relacionado a estudos no campo da psicologia social. E aí eu percebi uma coisa, que a resposta a todas as minhas dúvidas não estava no campo da administração de empresa, estava no campo da psicologia. Por isso, eu decidi estudar a psicologia, mas não a psicologia como um todo. Eu decidi estudar a psicologia e a sua relação com os empreendedores. Um dos grandes pensadores do empreendedorismo no Brasil, o professor Fernando Dolabella, já falou com muita propriedade o seguinte: não se pode dissociar o empreendedor da empresa que criou. A empresa tem a cara do dono. Alguns amigos meus dizem o seguinte: olha, os cachorros têm muitas características dos donos, parece que eles absorvem a maneira de ser dos donos. Pois é, e como disse o professor Dolabella, as empresas também têm muitas coisas das características pessoais dos seus fundadores, dos empreendedores que as criaram. Quando a gente vai estudar alguma coisa, a primeira coisa que se deve fazer, o primeiro passo é definir o objeto de estudo. Portanto, me parece oportuno definir o que é psicologia e personalidade. Vamos ver a definição de psicologia segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Psicologia. Ciência que estuda as ideias, sentimentos e determinações cujo conjunto constitui o espírito humano, ou ciência dos fenômenos da vida mental e de suas leis. A psicologia tem diversas áreas de estudo. Por exemplo, nós temos a psicologia cognitiva, que estuda a maneira como as pessoas pensam e aprendem. E nós temos também dentro da psicologia o estudo da personalidade. O que é a personalidade? Todos nós temos uma personalidade. A personalidade nada mais é do que a maneira de ser de uma pessoa, as características peculiares de uma determinada pessoa. Por exemplo, é comum a gente definir uma pessoa através de alguns traços, algumas características da sua personalidade. Nós podemos dizer, por exemplo, que João é uma pessoa irritadiça, uma pessoa afoita. Quando nós falamos isso de João, na realidade nós estamos descrevendo alguns aspectos da sua personalidade. A psicologia tem a sua origem na filosofia. Na antiguidade se desconhecia a mente, havia uma confusão, se acreditava que na realidade existia corpo e alma. Portanto, os primeiros estudos não estudavam a mente propriamente dita, mas tratavam de estudar a alma humana. A psicologia como ciência começou a ser estruturada no final do século XVIII, mas como precursores da psicologia moderna, nós temos dois pensadores do século XIX, William Wundt e William James. William Wundt fundou o que se denomina hoje escola estruturalista. Essa escola estava preocupada em estudar as diferentes partes da mente humana. E, por exemplo, onde ocorre o pensamento humano, quais são os pedaços do pensamento humano, quais são os blocos que levariam o pensamento humano, por exemplo. William James, por outro lado, criou o que se chama escola funcionalista. Ele
tratava de entender o processo como um todo. Tudo bem, existem as partes, mas qual é o encadeamento dessas partes? Onde está o começo, onde está o fim? Na atualidade se trabalham com essas duas escolas, existe uma fusão. Alguns pesquisadores tratam de entender os processos e dividir esses processos em etapas ou passos elementares, e outros tratam de entender o processo como um todo, o encadeamento. O grande pensador da psicologia, e muito conhecido por todos, foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud foi um personagem controverso. Vários dos seus discípulos teceram críticas ferinas a ele. Freud foi acusado de ser machista e de querer generalizar estudos feitos com mulheres brancas da classe A na Europa para o mundo inteiro. Mas apesar dessas críticas, é inegável a contribuição de Sigmund Freud para a psicologia. Freud bebeu do estruturalismo e uma das primeiras coisas que ele fez foi identificar ou tratar de criar um modelo para explicar a estrutura da mente humana. Esse esquema mostra os 3 elementos que compõem a mente humana segundo Freud. Nós temos inicialmente o id, ou inconsciente, a grande contribuição de Freud para a ciência. No inconsciente estão as nossas pulsões e sensações básicas. Temos o ego. O ego faz a negociação ou a relação entre o inconsciente e o mundo real. E temos o superego, que estaria composto pelas crenças e valores socialmente aceitos. Vou tratar de explicar como é que funcionaria a mente humana de acordo com Freud. Por exemplo, no id nós teríamos a sensação de fome. Eu quero comer, eu quero comer e eu quero comer. O ego vai olhar para o mundo real e vai dizer, olha, ali tem comida, você pode ir lá. Você tem um pedaço de porco e você tem um sanduíche de tomate. O superego diria finalmente nesse processo, um momento, você não pode comer carne de porco porque você é muçulmano e a sua religião proíbe isso. Essas 3 figuras trabalham o tempo todo na nossa mente. O id dando a pulsão básica. Por exemplo, você pode estar com medo de uma situação, ansioso, e você pode simplesmente sair correndo de acordo com o seu id. O ego vai dizer, se você fizer isso, vai causar estranheza nas pessoas. E o superego dirá para você, definitivamente, não faça isso, porque socialmente vai ser muito chato, vai ser muito inadequado você sair correndo no meio de uma missa, por exemplo. Eu falei uma coisa, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é medo de uma ameaça real ou imaginária. O que acontece com relação à ansiedade? Ela gera uma grande energia, principalmente no seu id. Por exemplo, você já teve insônia? Você já se perguntou por que passou uma noite sem dormir? A resposta muitas vezes é clara. Você não dormiu porque estava ansioso. E por que estava ansioso? Porque você tinha medo de alguma coisa que iria acontecer no dia seguinte ou nos próximos dias. E isso estava gerando uma energia tão grande na sua cabeça que simplesmente você não conseguiu relaxar e dormir a noite toda. E no mundo dos negócios, o que acontece? Meu Deus do céu, amanhã é a abertura da loja. Será que vai ser um sucesso? Será que as pessoas vão vir na inauguração da loja? Será que eu vou vender? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês? Meu Deus do céu, eu não consigo dormir pensando nisso. Freud estudou a ansiedade e o que acontecia na mente humana. Ele percebeu que toda a energia provocada pela ansiedade ia para o id. E o id ia aumentando, por assim dizer, crescendo em tamanho e força. Isso poderia chegar a um momento em que simplesmente o ego não conseguiria mais segurar essa energia. O ego seria então rompido, a pessoa perderia completamente o contato com a realidade e, em outras palavras, ficaria louca. Para proteger o aparelho psíquico, Freud descobriu que
o ser humano utiliza alguns mecanismos, a mente humana utiliza alguns mecanismos chamados de mecanismos de defesa. Vamos dar uma olhada na questão da ansiedade e dos mecanismos de defesa. O primeiro mecanismo sobre o qual gostaria de falar é a negação. A negação ocorre quando você nega um fato perturbador ou um acontecimento traumático. Por exemplo, na área de negócios, as pessoas podem chegar para você e dizer: olha, você já viu as contas da sua escola? Você não tem dinheiro para pagar os fornecedores no final do mês. A situação é crítica, nós precisamos fazer alguma coisa. O que você faz? Tá tudo ótimo, gente. Que é isso? Vamos parar de pânico, vamos parar de pessimismo. Tá tudo bem, tem dinheiro para pagar. Você sabe, na realidade, que não tem dinheiro para pagar. Você sabe também que você não tem dinheiro, nem vai ter onde arrumar dinheiro para pagar as contas da sua escola no final do mês. E isso te cria uma ansiedade tão grande que naquele momento você faz o quê? Nega a realidade. Não tem nenhum problema você fazer isso durante um instante. É um mecanismo de defesa, é até saudável. O problema é quando você fica fazendo isso o tempo todo. Passa um dia, passam 2 dias, passa uma semana, passa um mês e você não faz nada, simplesmente nega. Um outro mecanismo de defesa é a projeção. Como funciona a projeção? Na projeção, você projeta em alguém um sentimento perturbador. Por exemplo, você pode estar dizendo o seguinte: a diretora da escola vive me perseguindo, ela me odeia. A pergunta é: será que ela te odeia mesmo? As pessoas podem dizer o seguinte: acho estranho, ela sempre é agradável com você, ela sempre fala que gosta de você, por que você diz que ela odeia você? Ela me odeia e ponto. Na realidade, o que acontece? Você acha muito chato, de repente, estar tendo esse tipo de sentimento com relação a um superior. Você foi educado, de repente, para nunca pensar assim. E aí o que acontece? Em vez de assumir para si esse sentimento, você joga esse sentimento na outra pessoa e estacionando então o mecanismo de projeção. O outro mecanismo é a racionalização. Vou dar um exemplo para vocês do que pode significar a racionalização. Você é chamado para uma reunião com a diretoria da sua empresa, da sua escola. Você tem medo porque sabe que aconteceram algumas coisas e que isso pode significar a sua demissão. Se você for demitido, você não tem alternativa de conseguir um outro emprego. Isso lhe perturba, lhe preocupa. Na reunião, vem a triste notícia: você está demitido. Você sai da reunião, encontra seus colegas, eles perguntam o que aconteceu, você diz: pedi demissão. Quer saber de uma coisa? Eles dizem que me demitiram, mas na realidade fui eu que pedi demissão. Aliás, não estou nem aí para esse emprego, eu mereço coisa muito melhor. Verdade? Você sabe que a realidade é outra, mas naquele momento a maneira de você lidar com a angústia da perda do emprego é racionalizar. É encontrar uma explicação lógica, é você dizer que na realidade tudo já fazia parte de um processo que estava na sua cabeça. Foi tudo planejado. Um outro mecanismo de defesa é a regressão. Como funciona isso? Você volta ao momento da sua vida onde você se sentia mais tranquilo, mais protegido. Um exemplo clássico disso eu encontrei há alguns dias. Um cliente meu, frente a uma situação de crise na empresa, decidiu fazer o seguinte: Sandro, tive uma grande ideia, sabe como é que eu vou resolver o problema? Eu falei: não, cara, eu vou pegar minha prancha de surf e vou surfar, cara. Eu vou fazer o circuito de surf catarinense. Eu achei que ele ia fazer isso durante um dia. Ele passou 20 dias surfando. Por que ele fez isso? Fugiu da realidade. Ele voltou ao momento mais feliz da vida dele, quando ele era estudante, adolescente e surfava. E para fugir do problema da empresa, da angústia daquela crise, ele simplesmente passou todo esse tempo surfando. Um outro mecanismo de defesa é a sublimação. Como funciona isso? A pessoa tem um sentimento perturbador e direciona isso para alguma atividade socialmente aceita. Segundo alguns autores, por exemplo, os homossexuais, sendo discriminados ou se sentindo discriminados pela sociedade, direcionam
os seus sentimentos para o trabalho. Trabalham compulsivamente, focam na criatividade e se transformam em empresários bem-sucedidos. Um dos pensadores atuais que trabalha a pesquisa no campo do empreendedorismo dentro da escola psicanalítica é Manfred Katz de Vries. O que ele tem analisado? Os empreendedores pela perspectiva da escola psicanalítica. De Vries, estudando a biografia de alguns magnatas, de alguns empresários bem-sucedidos, descobriu alguns denominadores em comum. Por exemplo, o fato deles terem tido uma infância difícil, caracterizada pelo abandono do pai ou por um pai ausente. Temos dois casos interessantes. Primeiro, Barão de Mauá. O Barão de Mauá, no século XIX, passou por um acontecimento traumático na sua infância. Seu pai foi assassinado por ladrões de gado no interior do Rio Grande do Sul. Seu padrasto o rejeitou. Irineu Evangelista, o futuro Barão de Mauá, foi então enviado ao Rio de Janeiro aos cuidados de um tio seu, que era capitão da Marinha Mercante, para trabalhar na empresa de um escocês. Outra história interessante, Francisco de Assis Chateaubriand. Ele era completamente analfabeto até os 13 anos de idade e era gago. O seu avô decidiu dar um jeito nessa gagueira. Como ele resolveu isso? Botou o jovem Francisco de castigo. Falou o seguinte: menino, você vai ficar sentado em cima dessa pedra até você parar de gaguejar. Vai falar sozinho e enquanto não parar de gaguejar, não vai sair daí. Essas duas experiências foram marcantes na vida desses personagens. O que aconteceu com o Barão de Mauá? Ele se transformou num empresário bem-sucedido, mas sempre teve problemas com o governo. Ele nutriu durante toda a sua vida uma relação de amor e ódio com o imperador Dom Pedro II. Assis Chateaubriand, por sua vez, de pessoa analfabeta e gaga, virou um orador brilhante e um grande jornalista, um empreendedor no campo das comunicações, mas também teve a proeza de brigar com todos os governantes que existiram durante a sua vida. O que essas duas pessoas têm em comum? Governo representa, na cabeça de muitas pessoas, pai. Assim, o imperador representava para Mauá o seu padrasto que o rejeitava e, portanto, tinha que brigar com ele. E no caso de Assis Chateaubriand, todos os presidentes da República representavam seu avô repressivo. Os dois construíram um império, um reino particular onde ninguém podia pisar neles. Eles pisavam nas pessoas, eles comandavam, eles ditavam as regras. Ninguém poderia machucá-los mais. Segundo De Vries, o comportamento errático, até bizarro, de alguns empreendedores pode ser explicado através do entendimento dos seus traumas de infância. Sobre isso, ele afirmou: enquanto o espírito empreendedor é uma das mais poderosas forças de contenção na prevenção da decadência e declínio da economia como um todo, no final da história, o empreendedor paga um preço muito alto no sentido emocional por esse processo de crescimento econômico. Segundo De Vries, o comportamento errático, até bizarro, de alguns empreendedores pode então ser explicado através de traumas que ocorreram na sua infância. Eu não quero dizer, citando De Vries, que todo empreendedor seja psicótico, apenas que existe uma categoria de empreendedores que declaradamente canalizaram alguns problemas para a área de negócios. Digamos que são doidos produtivos. Vamos ver agora os empreendedores pela perspectiva de outros pensadores da personalidade. Comecemos por Karen Horney. Karen Horney foi discípula de Sigmund Freud. E o que ela traz para a área de empreendedorismo é o conceito de realidade interior e realidade objetiva. O que é isso? Existe o conceito que você tem de você mesmo e existe o que você realmente é. Segundo Horney, algumas personalidades neuróticas criam um eu ideal que está completamente fora do ser real. Um exemplo disso? Olha, você precisa fazer pesquisa de mercado para saber se os clientes vão comprar o seu produto. Eu não preciso fazer isso. Ora,
Existem sobre a face da terra alguns escolhidos por Deus, gênios. Modéstia à parte, eu sou um deles. Eu tenho experiência, eu sei o que precisa ser feito, não preciso fazer pesquisa de mercado. Segundo Horney, o problema não é se você tem uma imagem sobre si mesmo igual à imagem real. O problema é quando essa imagem é totalmente distorcida. Aí sim você tem uma personalidade neurótica. Outro pensador da personalidade que pode ajudar a gente a entender os empreendedores foi Henry Murray. Murray estudou o processo comportamental. Como funciona esse processo? Todo organismo vivo é programado para entrar em equilíbrio, o que se chama estado homeostático. Por exemplo, se você está alimentado, você está em equilíbrio. Quando esse equilíbrio é rompido, por exemplo, você está com fome, surge uma necessidade, a necessidade de ingerir alimento. Essa necessidade vai gerar uma energia, uma predisposição a aproveitar algum evento externo. Essa predisposição é chamada motivo. Você está com fome e, portanto, motivado a encontrar alimento. Você fica olhando ao seu redor e procurando alguma situação que permita você resolver esse problema, satisfazer essa necessidade. Quando você encontrar um restaurante, você entra, pede comida, se alimenta e volta ao equilíbrio. Você estaria então se comportando, fazendo alguma coisa para satisfazer a sua necessidade. Segundo Henry Murray, existem 20 necessidades em todo ser humano. Vamos ver alguns exemplos dessas necessidades. Afiliação. Necessidade de afiliação é a necessidade que todo ser humano tem de ser querido pelos seus próximos, de sentir que pertence a um determinado grupo. Outro tipo de necessidade é a defesa física, a necessidade de você defender de agressões físicas. Outro tipo de necessidade é a defesa psíquica. A defesa psíquica é a necessidade de se defender da frustração ou da ridicularização por parte de outras pessoas. Outra necessidade seria a necessidade de sexo, a necessidade de você ter relações sexuais com uma pessoa ou se reproduzir. Um outro exemplo também seria a necessidade de ordem, de manter as coisas organizadas no ambiente em que você está vivendo. Um discípulo de Henry Murray, chamado David McClellan, estudou a relação entre as necessidades e o desempenho nos negócios. Analisando o processo comportamental, necessidade, motivo e comportamento, ele percebeu que das 20 necessidades descritas originalmente por Murray, 4 mereceriam uma especial atenção quando se estava estudando os empreendedores. Que necessidades eram essas? A primeira é a necessidade de realização pessoal. Pessoas com alta necessidade de realização pessoal tendem a estabelecer metas desafiantes e com significado pessoal. Outra necessidade é a necessidade de poder. Pessoas que possuem um alto grau dessa necessidade gostam de liderar e influenciar outras pessoas. Outra necessidade é a afiliação, como eu já disse, a necessidade de querer ser amado e respeitado pelos demais. E, finalmente, temos a necessidade de defesa psíquica, a necessidade de se defender da frustração. Como essas 4 necessidades jogam no ambiente empresarial na cabeça do empreendedor? Pessoas empreendedoras, segundo McClellan, têm uma alta necessidade de realização, por isso fundam empresas, porque elas querem vencer desafios todos os dias, e isso é excelente. Contudo, se a sua necessidade de realização for muito alta e a sua necessidade de defesa psíquica muito baixa, você pode entrar em situações em que você procura o desafio máximo, o risco máximo e pode simplesmente fracassar. Por outro lado, se a sua necessidade de defesa psíquica é muito alta, mas muito alta, você anula a sua necessidade de realização. E o que pode fazer? Procurar um trabalho que seja muito seguro, mas definitivamente que não represente nenhum desafio. A necessidade de poder é muito importante, porque a realização pode levar você a fundar uma empresa, mas vai ser o poder, o gostar de liderar pessoas que vai transformar você num empresário de médio e grande porte, formando uma grande equipe e um excelente líder. Mas se a sua afiliação for muito baixa, o que pode acontecer? Você pode ser um grande líder, mas um líder tirânico, porque você não se importa com a opinião dos demais.
O que interessa é que as pessoas façam exatamente aquilo que você quer, não importa se elas amam você ou não. Você não quer ser amado, no fundo, você quer ser temido. Claro que nós temos diversos tipos de empreendedores e essas 4 forças jogam de diferentes maneiras em cada empreendedor. Mas se nós fôssemos escolher um empreendedor ideal, seria uma pessoa equilibrada, encontrando um equilíbrio entre realização, poder, afiliação e defesa psíquica. Quero reforçar que os empreendedores, como todo ser humano, têm 20 tipos de necessidade, mas que, segundo McClellan, 4 delas merecem especial atenção quando a gente estuda o desempenho das pessoas na condução de negócios. Outro pensador da personalidade que traz para nós uma contribuição importante para o entendimento da personalidade e a relação com o empreendedorismo é Julian Rother. Julian Rother desenvolveu uma coisa chamada teoria atribucional. Segundo Rother, existem 2 tipos de pessoas: aquelas que têm locus de controle interno e aquelas que têm locus de controle externo. Vamos entender esses 2 processos. A pergunta-chave é: quem ou o que é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida? Segundo Rother, nós teríamos 2 tipos de pessoas. Aquelas que acreditam que tudo o que acontece nas suas vidas é devido a acontecimentos externos ou a pessoas que não elas. Por exemplo, a culpa do que acontece na minha vida é de Deus, é do governo ou é do meu chefe. Em contraposição, nós temos aquelas pessoas que acreditam que elas são as responsáveis pelo que acontece nas suas vidas. As decisões foram tomadas por mim. Fui eu que decidi montar uma empresa. Fui eu que talvez não tenha percebido o que estava acontecendo. Logo, a culpa é minha. Qual a diferença? O que se percebe é que pessoas que têm um alto grau de internalidade, ou seja, têm um alto locus de controle interno, têm uma grande capacidade de aprender com os seus acertos e com os seus erros. Em cada situação, eles dizem o seguinte: como fui eu responsável, se eu repetir isso aqui de novo, terei outro sucesso. Como fui eu responsável, a receita do sucesso eu ainda não sei, mas definitivamente do fracasso é repetir o que eu fiz agora. Deu tudo errado. Você pode dizer que a culpa do insucesso da sua empresa pode ter sido ocasionada pela alta taxa de juros, pelo governo ou até por causa do gerente do banco que não liberou aquele empréstimo que você precisava. Mas empreendedores de sucesso têm um alto grau de internalidade, segundo apontam as pesquisas, e eles dizem o seguinte: enquanto eu não mudo as regras do jogo, a questão é como eu posso vencer o jogo dentro das regras existentes. Por que o gerente do banco não me deu um empréstimo? Por que eu não consegui ser competitivo com uma taxa de juros tão alta? Por que eu não consigo fazer com que a minha empresa funcione sob as condições legais que existem no meu país atualmente? Eles procuram respostas para essas perguntas e quem faz uma pergunta encontra a resposta. E com isso eles conseguem melhorar o seu desempenho e tomarem as decisões certas e transformarem as suas ideias em negócios bem-sucedidos. Quero recomendar para vocês a leitura de 2 livros. O primeiro, Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira. O segundo livro, Chateau, O Rei do Brasil, de Fernando Moraes. Os 2 livros são da editora Companhia das Letras. Também quero recomendar que vocês assistam um filme, Cidadão Kane, um filme que narra a trajetória de um magnata do ramo das comunicações nos Estados Unidos, tendo como ator principal Orson Welles.